Em 13 de julho de 1944, o Sr. William James Sidis o encontrou inconsciente em sua pequena pensão em Boston. Ele havia sofrido um derrame maciço e estava morrendo. William pode ter sido a pessoa mais inteligente que já existiu. Seu QI estava entre 250 e 300. Para se ter uma ideia, estima-se que o de Einstein fosse 200. Os pais de William eram brilhantes imigrantes judeus ucranianos. Boris Sidis era um renomado psicólogo. Sarah Sidis frequentou a faculdade de medicina em uma época em que poucas mulheres o faziam. William, ou Billy, como era conhecido, aprendeu o alfabeto com 6 meses de idade. Com 18 meses, ele já conseguia ler o New York Times. Ele se matriculou na Universidade de Harvard com 11 anos. Quando se formou, William disse para os repórteres que pretendia viver a vida perfeita. Mas isso não se concretizaria. William James Sidis nasceu em 1º de abril de 1898, na cidade de Nova York. Ataques violentos antissemitas na Ucrânia, que na época fazia parte do Império Russo, levaram seus pais à Terra Prometida, onde se conheceram quando Boris dava aulas particulares de inglês para Sarah. Ela o incentivou a ir para Harvard, onde ele estudou psicologia e usou alguns de seus princípios psicológicos para ajudar a moldar seu filho. Ele dizia: "Você conhece o velho ditado: como a vara é dobrada, a árvore inclina." Os pais não podem começar cedo demais o trabalho de moldar as mentes de seus filhos na direção certa. Os pais de William atribuíam sua extraordinária inteligência não aos genes, mas à sua educação. Desde bebê, eles o tratavam como um adulto. Quando ele tinha poucos meses de idade, os pais de William colocaram comida e uma colher na frente dele. Eles permitiram que William observasse, e ele aprendeu a se alimentar sozinho. Sua mãe lembra: ele ria com alegria. Ninguém o ensinou. Ele deduziu isso. Essa forma natural de raciocínio também foi como seus pais o ensinaram a soletrar. Em vez de aprender por memorização, William aprendeu a soletrar focando nos padrões e estruturas subjacentes. Por exemplo, se ele aprendesse a palavra bate usando blocos de letras, ele entenderia que modificar a palavra, trocando, digamos, o A por um E, formaria uma nova palavra com um significado diferente. Da mesma forma que aprendeu a soletrar, William aprendeu 8 idiomas aos 8 anos, entendendo os princípios fundamentais da estrutura linguística. Além do inglês, ele sabia latim, grego, alemão, russo, hebraico, turco, francês e armênio. Ele até inventou sua própria língua quando criança, o Vandergood, que se baseava em influências europeias. Em vez de ler contos de fadas para ele na hora de dormir, seus pais liam mitologia grega, o que o ajudou a aprender sobre os planetas. Júpiter recebeu o nome do deus romano Júpiter, que é adaptado de Zeus na mitologia grega. Cada momento era uma oportunidade de aprender. William não tinha tempo nem interesse em brincar com brinquedos. Ele não praticava esportes nem jogos durante o recreio. Seu pai achava que tais atividades infantis eram bobas e sem sentido. Por algum motivo, ele tinha um medo tremendo de cães. Sua única diversão era andar de bondinho quando seus pais o levavam a museus, bibliotecas, parques e zoológicos. Ele colecionou 1.600 bilhetes de bondinho até os 20 anos. William acabou terminando o ensino fundamental em menos de um ano e o ensino médio em 6 semanas. Sua mãe comentou: "Os jornais nunca perderam a chance de tentar provar que ele era insano, psicótico ou simplesmente um fenômeno. Na verdade, Billy era uma criança completamente normal em todos os aspectos." A atenção da mídia o seguiu até Harvard, onde o retratavam como um sabe-tudo, como neste desenho do New Yorker, onde ele está dando palestra para um grupo de homens. Após ingressar em Harvard com 11 anos, ele deu uma palestra para o clube de matemática sobre a quarta dimensão, que é uma extensão além do espaço tridimensional que experimentamos. Aqui, ele está falando sobre formas com muitos lados na quarta dimensão, o que demonstra sua capacidade impressionante de compreender conceitos matemáticos complexos além de sua idade. Um professor do MIT que assistiu à palestra afirmou: "Eu prevejo que o jovem Sidis..." No entanto, isso nunca aconteceu. Na verdade, ele passaria a ter ressentimento em relação à matemática. Logo após a palestra, ele ficou doente, o que foi noticiado em todos os lugares. A mídia relatou que ele havia sofrido um colapso mental, um boato que o perseguiu durante toda a vida. Ele morava com sua família em uma propriedade em New Hampshire, que também era o local do sanatório administrado por Boris, Instituto Psicoterapêutico Sidis. William só voltou a Harvard vários meses depois e nunca se encaixou. Sua biógrafa, Amy Wallace, descreveu como ele era: um completo estranho nos olhos de seus colegas. Ele não tinha nenhuma das habilidades sociais, nenhum interesse em esportes ou garotas, e era vários anos mais jovem. Quando se formou em Harvard, ele disse para os repórteres: "Quero viver a vida perfeita. A única maneira de viver a vida perfeita é vivê-la em reclusão."
Eu sempre odiei multidões. Sua ideia de vida perfeita é descrita em um artigo que ele escreveu sobre uma sociedade utópica chamada Hesperia. A Constituição de Hesperia começa com "Nós, o povo", reminiscente da Constituição dos Estados Unidos. Mas aí é onde as semelhanças acabam. Em Hesperia, aqueles que desejam a cidadania devem passar em um teste de inteligência. O casamento é proibido, enquanto a poligamia é completamente legal. Curiosamente, as crianças não são criadas por seus pais biológicos e, em vez disso, os filhos do sexo masculino serão confiados com cuidados de guardiões masculinos, e as filhas do sexo feminino serão confiadas com cuidados de guardiãs femininas. Ele rejeitou a influência de seus pais, especialmente a de sua mãe dominadora. Depois de deixar Harvard, ele assumiu uma posição de ensino de matemática no Rice Institute, agora Rice University, em Houston. Ele tinha 17 anos. Assim como em Harvard, William não se encaixou em Rice. Os alunos zombavam dele por nunca ter beijado uma garota. As garotas fingiam estar apaixonadas por ele como uma piada. Ele permaneceu em Rice por apenas 8 meses e depois se matriculou na Faculdade de Direito de Harvard no outono de 1916. Em seguida, por algum motivo desconhecido, ele desistiu em seu último semestre e não conseguiu obter um diploma em direito. Sua mãe ficou furiosa e diria às pessoas que seu filho abandonou os estudos porque a Faculdade de Direito de Harvard teve que fechar devido à Primeira Guerra Mundial, o que não era verdade. William era muito contra a guerra. Ele se recusou a se alistar e quase foi para a prisão se não fosse pelo armistício de 1918 que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Ele era extremamente apaixonado por política. Ele foi brevemente preso depois de liderar um comício do Dia do Trabalho em Boston, um comício dos socialistas que defendia os direitos dos trabalhadores e tinha uma forte mensagem anti-guerra. No cárcere, ele conheceu Martha Foley, uma jovem irlandesa de 20 anos que cresceu em Boston e se apaixonou perdidamente por ela. Prodígio de Harvard. Promete nunca se casar. Se diz faz voto de castidade abaixo de um carvalho robusto. Tem 154 regras que regem sua vida. Mulheres não me. Apesar de ter dito anteriormente ao Boston Herald que havia feito um voto de celibato dizendo mulheres não me atraem. Após a prisão, ele seguiu Martha para Nova York. Eles se beijaram, mas Martha garantiu que não haveria mais nada. O amor não correspondido de William pode ter afetado a trajetória de sua vida. Julius Eichel, amigo de William, afirmou. Sidis admitiu que o amor dela poderia ter feito maravilhas com ele. Ele carregava uma foto dela no bolso até o dia em que morreu. Martha acabou se casando com um escritor e alcançou notoriedade por cofundar a revista literária Story. Quando suas memórias foram publicadas, ela mencionou brevemente William em uma única linha, na qual o chamou de o famoso e trágico prodígio que foi o primeiro garoto a cortejar-me. Apesar de sua genialidade, William não conseguiu alcançar a grandeza, e qualquer trabalho que mostrasse promessa foi negligenciado. Em 1925, ele publicou um livro que desafiava a segunda lei da termodinâmica, o princípio de que o universo está caminhando em direção à morte térmica, onde toda a energia se espalha uniformemente, de modo que não haverá energia suficiente para alimentar qualquer processo. Nesse estado, nada se moverá, mudará ou viverá. Usando imagens de um quadro congelado. Em O Animate, mas nunca foi levado a sério desde o início. Foi ignorado. Na época não houve uma única resenha. Ele chamava a atenção por ser um prodígio infantil e por sua vida privada, mas ninguém prestava atenção em seu trabalho acadêmico. Ele parou de escrever sobre física, matemática e cosmologia completamente. Enquanto estava em Nova York, ele assumiu empregos humildes, incluindo trabalhar como operador em um escritório que usava uma calculadora mecânica antiga chamada Comptometer. Os jornais estavam ansiosos para estampar manchetes sobre o garoto prodígio ganhando um salário médio de $23 por semana. Ele escondia seu gênio de seus colegas de trabalho. Quando descobriam quem ele era, ele mudava para o próximo emprego. Ele se recusava a aceitar trabalhos com salários mais altos em que precisasse usar sua inteligência. Uma vez, ele recebeu uma oferta de emprego em uma empresa ferroviária que tentou fazê-lo resolver seus problemas técnicos. Um dos funcionários o encontrou chorando mais tarde. William lhe disse que não suportava a ideia de fazer matemática. Outra vez, um primo precisava de suas habilidades matemáticas para ajudar a resolver um problema dentário envolvendo o alinhamento dos dentes. Ele ofereceu a William $3.000, equivalente a $55.000 hoje. Levaria apenas 2 horas para resolver, mas ele recusou. O biógrafo de William conclui: ele não conseguia assumir um emprego que envolvesse cálculos complexos sem correr o risco de adoecer emocional e fisicamente. Toda a vida dele foi definida pela pressão para se destacar em um alto nível, com custo de dominar habilidades básicas da vida. Ele confessou a uma tia que nunca aprendeu a amarrar os cadarços do sapato.
Seus pais podem ter proporcionado a ele uma educação excepcional, mas falharam em ensinar-lhe o básico da higiene pessoal. Ele não se barbeava regularmente, usava um boné desgastado. Relatos diziam que ele não tomava banho, ou pelo menos não com frequência, e o cheiro era insuportável. Quando seu pai sofreu um derrame e morreu em outubro de 1923, ele nunca compareceu ao funeral. Segundo o biógrafo de William, a razão era que ele se recusava a ver sua mãe. William odiava a forma como ela o dominava quando criança. Eles nunca se reconciliaram. Os Sidis não educaram sua outra filha com a mesma intensidade. Helena, irmã mais nova de William, não teve educação formal no ensino fundamental ou médio. Helena disse que seu pai tinha ficado tão irritado com William que não queria educá-la. Ela também estava gravemente doente quando criança. No entanto, ela prosperou sob a orientação de seu irmão, que a ensinou a ler e escrever, e ela passou nos exames de admissão para ingressar na universidade. Na casa dos 30 anos, William se estabeleceu em Boston, mais uma vez, fazendo trabalhos humildes. A mídia teve um dia de festa quando descobriu que ele estava trabalhando como um simples escriturário de escritório. Um artigo desfavorável em um jornal diário de Boston dizia: William J. Sidis, agora com 39 anos, foi declarado por um grupo de eminentes cientistas como sendo um inovador promissor no campo da ciência, com potencial tão grande quanto Einstein e tão brilhante quanto Marconi. Mas ontem, um escritor do Sunday Advertiser o encontrou em um pequeno quarto, com papel de parede e escuro, onde ele viveu desconhecido, não celebrado, sem se importar nos últimos 5 anos. Sua saúde também começou a declinar. Ele estava acima do peso e tinha pressão alta, o que eventualmente causou um derrame, do mesmo tipo que levou seu pai. Em 17 de julho de 1944, William James Sidis morreu de hemorragia cerebral, que levou a uma pneumonia. Ele tinha 46 anos. Ele foi enterrado no lado de seu pai em New Hampshire. Os pais de William o pressionaram demais? Um membro do corpo docente da Rice University, onde William ensinou brevemente, discordou. O Dr. Gerhard acredita. Ele foi vítima não da educação intensiva dada a ele por seu pai, nem da maldição romântica chamada gênio, mas da crueldade insensata do público. O New York Times descreveu William James Sidis como um resultado maravilhosamente bem-sucedido de um experimento científico forçado, e como tal, ele oferece um dos fenômenos mentais mais interessantes da história. Como sabemos agora, o sucesso precoce não garantiu uma vida gratificante e bem-sucedida. Brilhante. Se William tivesse tido uma criação diferente, o resultado de sua vida poderia ter sido completamente diferente. Uma coisa que é certa é a sua excepcional maestria em ciências e matemática.